o pastor Paulo César, por lá, pastor. Então, o pastor Paulo César, ele veio ministrar num congresso da Convenção Batista Nacional aqui em Ipatinga. Então, alguns deles estão distribuídos nas igrejas e nos coube receber o pastor Paulo César aqui. Para você que não sabe, nós somos uma igreja convencionada, é a Convenção Batista Nacional, e o Paulo César é um missionário da nossa Convenção Batista, né, que é a JAMI. Então, hoje ele vai ministrar a palavra. Pastor, tenha liberdade, se apresente. Viu? Eu estou vendo ele hoje, eu já sei que ele já esteve aqui outros dias, outras vezes, eu estou conhecendo ele hoje pessoalmente, mas tenha liberdade, que Deus abençoe. Viu? Pode pregar à vontade, tá? Sem nenhum problema. Obrigado, pastor. Amém. Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz. Amém? Bem que pastor Wagner me falou, pastor Diego, que era uma igreja com muitos jovens, né? Não parece não, mas tem muitos jovens aqui. O que talvez você não saiba, pastor, é que eu sou um perigo numa igreja com muitos jovens. Porque eu sou um recrutador de jovens para a obra missionária, né? Aí normalmente os pastores ficam meio assustados quando eu chego. Amém. Meus irmãos, rapidamente, eu estou aqui, pastor Paulo César, aqui está minha esposa, Luciene, pode ficar de pé, minha filha, para que vocês possam conhecer. De forma bem resumida, o Evangelho, Cristo, através do Evangelho, me alcançou quando eu tinha 16 anos, com 18 anos, já com convicção de chamada ministerial. Eu fui para um seminário teológico, um internato em João Pessoa, na Paraíba. Ali eu estudei por 4 anos. Depois disso, fiquei 1 ano como pastor de jovens. Isso já era o ano de 95. Eu tinha 22 anos. E com 23 anos eu estava dentro da Missão Além, em Brasília, sendo treinado para ser um missionário tradutor da Bíblia. Aos 24 anos, casei-me, ela tinha 19, e nós fomos morar dentro do Parque Nacional do Pico da Neblina, no Amazonas. Tem um município chamado São Gabriel da Cachoeira. Quem é militar certamente já sabe desse lugar. Lá tem o Parque Nacional do Pico da Neblina, faz fronteira com Colômbia e Venezuela, e nós moramos em uma comunidade indígena por 8 anos, e fizemos um trabalho ali com 12 anos, e dentre algumas atividades que nós tivemos, trabalhamos com a tradução do Novo Testamento para a língua de um povo, o povo tucano, no estado do Amazonas. Depois de 12 anos, voltei para a minha cidade, no estado de Pernambuco, onde eu fiquei 15 anos como pastor auxiliar naquela igreja. E tem apenas 2 meses e 8 dias que eu sou mineiro. Agora eu estou residindo em Belo Horizonte, na base missionária da JAMI, por isso que eu falei que eu sou um perigo, porque o meu trabalho ali na base missionária é ser diretor do CETRAMI. O CETRAMI é um centro de estudo transcultural e missiológico, e ali nós temos jovens a partir dos 18 anos, que vão para lá, que têm convicção de que Deus chamou para o ministério, seja pastoral, seja ministério missionário, e estudam ali no internato por 2 anos. E depois, se ele entendeu que não vai ficar no Brasil, ou que vai pregar em uma outra nação, aí ele fica mais 6 meses, para ter uma especialização e ser treinado para ser enviado para um campo transcultural. Então, se de repente você é alguém assim, procure seu pastor, e o pastor depois faz um contato conosco. 2 Timóteo, capítulo 4. Esse é o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 4. Se você tem a Bíblia no celular e você tem várias versões, você pode acessar aí a versão chamada ARA, que é Almeida Revista e Atualizada. É a versão que eu vou usar. A versão que você tem em papel, impresso, você acompanha com a que você tem. Mas se vai acessar no celular, procure a revista aí atualizada. Eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo 4
da segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu quero ler do versículo de número 6 até o versículo de número 12. Até o 12 já resolve. Todos acharam? Quase todos. Amém? Todos se encontraram? Ok, 2 Timóteo 4, do versículo 6 até o versículo de número, vamos ler até o 13, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Podemos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite, por estarmos neste lugar de culto, de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Obrigado por tantas vidas que se reúnem aqui semanalmente e hoje estão aqui. Ó Deus, e nós já cantamos louvores, já exaltamos o Senhor através de cânticos, e nós queremos continuar te adorando nesta noite, através da tua palavra. Seja conosco, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Espírito Santo, e fale a cada um de nós, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu queria só fazer um pedido, pastor. Eu tenho dificuldade de falar com fundo musical. Pode ser sem o fundo? Ah, é o infantil? Desculpa, eu pensei que era o fundo musical aqui. E eu tenho dificuldade mesmo, não é pouca não. Mas vamos lá. Carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. O que nós podemos dizer para começar a nossa reflexão nesta noite? Primeiro, é que quando Paulo escreveu essa carta, irmãos, ele estava na sua segunda prisão. Quando você lê cartas da prisão, você vai ter 4 cartas que ele escreveu quando estava numa prisão domiciliar: Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Mas 2 Timóteo era a segunda prisão dele. E nessa prisão era realmente um cárcere, que nós podemos dizer um cárcere mofado. E ali estava Paulo preso pela segunda vez, e ele estava aguardando um julgamento. Bom, segundo os historiadores, como o apóstolo Paulo foi decapitado, foi executado no ano 68 depois de Cristo, tudo indica que ele escreveu essa carta entre o ano 65 e 68. Mas o que nós podemos dizer? Que essa carta aqui é uma carta de estou chegando ao final. É como se fosse: essas são as minhas últimas palavras. E o apóstolo Paulo, ele está aqui preocupado com a continuidade da igreja. Então ele escreve uma carta dando as últimas orientações para o jovem pastor Timóteo, e é como se ele tivesse passando o bastão e dizendo: olha, estou encerrando, agora é com vocês, os mais jovens. E meus queridos, os estudiosos destacam que
essa carta nós temos como se fosse a última vontade de Paulo, o seu último desejo, e ela também tem um caráter de instruções em um testamento. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, porque nesse texto o apóstolo Paulo ele vai expressar algumas certezas, algumas convicções, que ele estava chegando ao final com essas convicções. A primeira, versículo de número 6. Qual era a primeira certeza de Paulo? Você pode olhar aí para mim na sua Bíblia. A primeira certeza de Paulo no verso 6 é que ele já estava sendo oferecido como libação, ou seja, como um sacrifício que envolvia alguma coisa líquida. E ele diz que o tempo da minha partida é chegado. Essa expressão, minha partida, é aquela ideia que talvez a gente aqui não tenha muito na cabeça, mas quem já viu, pelo menos em filme, vai lembrar, quando você vê um barco que está à beira de uma praia ou de um rio e ele está atracado, ele está amarrado na beira do rio. E a minha partida é a ideia de desamarrar o barco e liberar para que ele possa fazer a sua viagem. Também aqui traz a ideia de um soldado que está no acampamento numa guerra e aí encerrou e eles vão se levantar acampamento e vão voltar para casa. Então eles começam a desamarrar as tendas. Então Paulo tinha essa convicção: o tempo da minha partida chegou. E no versículo 7, qual é a outra convicção dele? Ele se coloca como um lutador romano que havia combatido o bom combate e que tinha encerrado. Ele não tinha sido nocauteado na luta, mas ele havia vencido o combate. E ele também se coloca como um atleta que estava numa maratona, numa corrida, e ele diz que completou, que terminou, que ele não abandonou a corrida no meio do caminho e que ele havia chegado ao final e tinha guardado o quê? A fé. Agora, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no versículo de número 8. Preste atenção. Qual era a outra certeza que Paulo tinha? Ele disse: olha, já agora a coroa da justiça me está guardada. Mas não somente para mim, por favor, verso 8, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então ele destaca a sua premiação no final. E a premiação no final ele chama aqui de coroa da justiça. Mas ele diz, não é só para mim essa coroa, mas essa coroa é para todos quantos amam a vinda do Senhor. Agora olhe para o versículo de número 10, porque ele vai dizer de um homem chamado Demas, que tendo amado o presente século, me abandonou. O que eu quero destacar? No verso 8, ele fala de um amor à vinda do Senhor. E no verso 10, ele fala de um homem que amou o presente século. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é exatamente esse tema: amores irreconciliáveis na maratona da vida cristã. Nós estamos numa carreira, nós estamos numa corrida, e nessa corrida, até chegarmos ao final, nós vamos nos deparar com amores opostos, amores que não se conciliam, amores antagônicos. E aqui, o primeiro amor que Paulo vai destacar é o amor ao presente século. É o amor à presente época, é o amor ao presente sistema mundano. Irmãos, nós ainda estamos aqui nessa jornada e estamos aqui como peregrinos. E esse homem, por nome Demas, ele era um cooperador no ministério de Paulo. Ele era alguém que caminhava com Paulo, tanto em Colossenses como em Filemon. Paulo se reporta a Demas chamando de meu cooperador.
Mas agora, na sua última carta, ele diz: olha, Demas desertou. Demas não está mais comigo. Mas o que foi que aconteceu com Demas? Ele amou o presente século. Ou seja, Demas abandonou a caminhada, abandonou e desertou da fé cristã e deixou Paulo sozinho, e o motivo que levou Demas a fazer isso foi porque ele amou esta presente geração. E Demas, irmãos, passou de cooperador para desertor. Movido pelo quê? Movido por um amor ao presente século. Movido por um apego a este mundo. Movido por uma sedução ao presente sistema mundano. Movido por um encantamento com o presente século. Demas sucumbiu diante dos apelos deste mundo caído. Demas simplesmente cedeu aos assédios deste mundo. Demas não resistiu às seduções do presente sistema. E preste atenção, antes ele havia experimentado a boa palavra de Deus. Antes, Demas havia experimentado os poderes do mundo vindouro. Demas, quando caminhou com Paulo, ele simplesmente havia experimentado de algo espiritual, mas simplesmente preferiu provar dos encantos deste mundo. Meus queridos que aqui estão, quantos Demas hoje, dentro de igrejas evangélicas, quantos Demas têm sucumbido diante dos apelos e têm cedido ou se rendido diante dos assédios do presente século? Quantos Demas dentro das igrejas evangélicas já cederam às seduções, me entendam aqui, às seduções de Babilônia? Quando você lê Apocalipse, Babilônia é chamado de a grande prostituta. Quantos que nas igrejas evangélicas simplesmente cederam aos apelos desse mundo que eu vou chamar de mundo babilônico, que é caracterizado por valores, caracterizado por princípios que não estão de acordo com a palavra de Deus? Quantos irmãos, dentro de igrejas evangélicas que começaram tão bem, mas no meio do caminho, começaram a ficar encantados, primeiro, com a largueza do caminho. Olhou e disse: esse caminho aqui parece que é melhor de andar, porque é largo. E quantos que, encantados com a largueza do caminho, simplesmente abandonaram aquele caminho que Jesus disse que é estreito, que é apertado, mas que é o único caminho que vai dar na vida, que você vai entrar nele e vai chegar na vida? Muitos se encantaram com a largueza do caminho, muitos se encantaram com as luzes coloridas desse mundo lá fora, muitos se encantaram com a grama lá fora que parece mais verde e simplesmente colocaram em suas, entre aspas, redes sociais, em um relacionamento sério com o mundo. Quantos que fizeram isso na caminhada? Então, nesta noite, talvez para você que entrou aqui, ou visitando, ou já é daqui, que de alguma maneira vive uma espécie de caso de amor com este mundo, ou para você que está quase dizendo sim para os assédios deste mundo, a palavra de Deus para mim e para você é: não ameis o mundo, nem o que há no mundo,
porque as coisas que há no mundo, aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Então não ameis o mundo. Pastor, por que não? Não ameis o mundo porque os valores que governam o presente século, os valores que determinam o estilo de vida deste mundo, eles são contrários, opostos, antagônicos aos valores do reino de Deus. Por que não amar esse mundo? Porque os valores que regem o presente sistema, eu sou muito claro em dizer para vocês, são valores inspirados por Satanás e são valores forjados nos porões do inferno. E muitas vezes nós nos sentimos atraídos, nos sentimos seduzidos, nos sentimos encantados pelos valores que o mundo coloca para a gente. E por causa disso, muitos têm abandonado os valores do reino de Deus. Por que não ameis o mundo? Porque o amor ao mundo, ele é antagônico ao amor a Deus. Por que não ameis o mundo? Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E porque João disse que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo, com todo esse sistema que ele existe, ele está no colo do maligno. Por isso que João é muito claro quando diz não ameis. Mas o que foi que aconteceu com Demas? Ele desertou da fé, movido pelo quê? Pelo amor ao presente século. Meus queridos, o Senhor me alcançou com o Evangelho, eu tinha 16 anos de idade. Muito jovem. E muitas pessoas diziam para mim que eu estava perdendo a vida. Quantos e quantos que diziam para mim que, puxa, você está deixando de usufruir de determinadas coisas. E na minha geração, lá nos meus 16 anos, agora eu estou com 52, também existiam os mesmos assédios, existiam as mesmas seduções deste mundo e, infelizmente, muitos da minha época ficaram pelo meio do caminho. A graça de Deus foi quem me sustentou e me segurou até aqui. E o que eu quero dizer para você é, diante dos assédios, das propostas, das luzes coloridas, da largueza do caminho lá fora, peça sempre a graça de Deus para você não ceder, não se deixar levar e não abandonar a sua fé por causa daquilo que o mundo propõe para você. Eu sei que é complicado. Eu sei que é difícil, porque lá na sua escola, lá no seu colégio, lá na sua faculdade, talvez lá no seu trabalho, os assédios para se envolver com as questões deste mundo são muito grandes. E sabe uma das coisas que mais dói? É que quando você quer viver o Evangelho fora dessas portas, porque uma coisa é viver o Evangelho aqui dentro nos momentos de culto, outra coisa é quando a gente vai viver o Evangelho durante a semana, né? A questão é segunda-feira, a questão é quando a gente vai para o trabalho, a questão é quando a gente vai para a escola, é para a empresa, é quando a gente vai para a faculdade, aí é que está o desafio. E muitas vezes nós somos os estranhos, nós é que temos o que eles chamam de mentalidade ultrapassada, por nós não querermos participar de determinadas coisas, mas eu sei quão grandes são esses assédios. E infelizmente, irmãos, no caso aqui, Demas não resistiu aos apelos, aos assédios e às seduções da grande prostituta do presente sistema perverso, e ele simplesmente, amando esse presente século, ele desertou da fé. Agora, no versículo de número 8, nós temos o segundo amor. Porque no versículo de número 8, Paulo vai dizer, olha, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará. Quando? Naquele dia. Parece que Paulo está concentrando apenas em si mesmo. Lembra?
combati bom combate, lembra? Terminei a carreira e guardei a fé, lembra disso? Então ele diz, olha, já está chegando o momento da minha partida, eu lutei, combati como um bom lutador e ganhei. Eu corri como um bom maratonista e terminei, e preservei a fé. Então agora a coroa da justiça me está guardada. Só para ajudar na nossa compreensão. Existem duas palavras no Novo Testamento para se utilizar para coroa. Certo? Você vai ter o diadema, que é aquelas coroas reais. E você vai ter o Stéphanos, que é aquela, você já deve ter assistido alguma Olimpíada, que eles colocam aquela feita com folhas verdes. Naquele período, nas Olimpíadas, no mundo grego, romano, quando alguém vencia uma corrida, ele era premiado, e uma das premiações era exatamente aquela coroa de louro, com folhas verdes. A palavra que Paulo utilizou aqui, de coroa da justiça, não é a coroa de rei, de governo, mas a palavra que Paulo usou aqui é a coroa que o atleta recebe no final da luta ou no final da corrida. Paulo disse, essa coroa da justiça está reservada para mim. Mas de repente ele para, no verso 8, e ele segue dizendo o quê? Não somente a mim. Essa coroa está reservada não somente para mim. O reto juiz dará essa coroa não somente para mim, mas dará também para quem? A todos quantos amam a sua vinda. Percebe os amores irreconciliáveis? O amor de Demas foi ao presente século e ele desertou da fé. Paulo vai dizer, olha, mas quem vai receber a coroa da justiça, quem vai receber a coroa de vencedor na luta e na corrida, não são aqueles que amam o presente século, mas aqueles que amam a vinda do seu Senhor. São aqueles que caminham nesta vida sem tirar os olhos do céu. São aqueles que vão no dia a dia para a batalha lá no emprego, lá na empresa, lá na universidade, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança. São esses aí que lutam o dia a dia, que correm atrás do seu sustento, da sua manutenção, do pão de cada dia, de uma profissão, de uma universidade, de uma formação digna universitária, corre atrás de tudo isso, mas sem perder uma visão daquilo que é eterno. Meus queridos, todos nós precisamos viver neste mundo na perspectiva do eterno. Viver neste mundo na perspectiva do eterno não é se isolar do mundo. Mas viver neste mundo na perspectiva do eterno não é você ser um ser meramente quase um extraterrestre nesse mundo. Não, mas viver na perspectiva do eterno é você estar lá no seu dia a dia, no seu trabalho, e todos ao redor olham para você. Você procura ser o melhor funcionário daquela empresa, daquela loja ali, não por causa do seu patrão e não somente por causa do seu salário, mas porque acima de tudo você quer agradar o Senhor a quem você serve. Então você vive na perspectiva do eterno. Você entra na universidade e você não foge do conhecimento. Você busca conhecer, fazer o seu curso e ser o mais excelente aluno na sua universidade. Mas você vai fazer isso na perspectiva do eterno, sem abrir mão dos seus valores, dos princípios da palavra de Deus, que são inegociáveis. Então Paulo diz, tem uma coroa reservada no final, tem uma recompensa. Mas para quem? Para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Para todos aqueles que caminham
nessa jornada da vida cristã, que peregrinam, porque nós somos peregrinos e forasteiros, mas fazem isso na expectativa de que em breve o nosso Senhor voltará nas nuvens dos céus com os seus anjos. Nós caminhamos nessa perspectiva. Então, meu querido irmão, que aqui está, eu gostaria de deixar essa reflexão para o seu coração, para o meu coração. Jamais perca essa perspectiva do eterno. Paulo disse, a coroa está reservada, mas é para aqueles que amam a vinda do Senhor. Para aqueles que caminham nessa terra e conseguem cantar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para aqueles que mesmo enfrentando as lutas e as batalhas do dia a dia, os problemas na família, os desafios lá no trabalho, as dificuldades da vida que são normais, que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas mesmo diante dessas situações dolorosas, você permanece cantando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então eu quero caminhar para o final e concluir essa reflexão, relembrando a você e a mim esses pontos principais. Reafirmando primeiro que o amor ao presente século e o amor à vinda do Senhor são amores opostos. O amor ao presente sistema mundano e o amor à vinda de Jesus são amores que não se reconciliam. E aí você pode pensar, mas pastor, não tem como eu amar Jesus e também amar este presente século? Não dá. Ou uma coisa, ou outra. Mas eu não posso conviver com esses dois amores, parte do coração a este mundo e parte do coração ao Senhor? Não. Ele requer amor sem concorrência. É o amor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É um amor sem concorrência. A outra coisa que eu gostaria de pontuar nessa conclusão, eu não conheço aqui nenhum de vocês, pelo menos olhando assim de forma geral, eu não consigo lembrar de nenhum de vocês. O pastor pessoalmente agora. Mas eu queria pontuar aqui algumas coisas que eu entendo que Deus pôs no meu coração para nossa reflexão. E é exatamente para, talvez, você, que porventura está na igreja, mas tem vivido um caso de amor com este mundo. Está na igreja, mas tem sido infiel àquele que é o seu legítimo marido, que é o Senhor. A palavra de Deus para o seu coração nesta noite é: interrompa hoje esse caso de amor e ame somente ao seu Senhor. A segunda palavra que eu queria deixar é para você que está na igreja, não está ainda em um relacionamento sério com este mundo, mas você está, eu não sei qual é a palavra que os jovens utilizam hoje, porque eu tenho 52 anos, mas no meu tempo se utilizava flertar. Eu não sei se tem essa palavra ainda hoje. Tem, não? Tem, né? Mais ou menos. Mas o flertar tinha a ver com troca de olhares. Você olhava, ela olhava de lá para cá e de repente começava a surgir um certo interesse, um certo sentimento. E o que eu quero dizer é para você que porventura, por causa dos assédios deste mundo, você não está num caso de amor, mas você está flertando. Você está aqui e de vez em quando você dá uma olhadinha lá e fica se sentindo atraído.
A palavra de Deus para você, nesse caso, é: interrompa esse processo hoje. Não flerte, não troque olhares. Não pense que lá fora as luzes são mais coloridas. Não pense que lá fora a grama é mais verde, porque isso é ilusão de ótica. O verdadeiro lugar para você estar é na presença daquele que te criou e é na presença daquele que te salvou. Não ceda a essas paquerinhas com o mundo lá fora. Mas a terceira palavra, e última que eu quero deixar, é para você, que apesar das suas fraquezas, apesar das suas fragilidades e tentações, mesmo assim, mas você continua amando a vinda do Senhor. Você que tem lutado, e é aquilo que o escritor da carta aos Hebreus disse, tem lutado até o sangue contra o pecado, e você não está cedendo, porque a graça de Deus tem estado sobre você. Então o que eu quero dizer para você é que você que está nessa situação, não deixe isso morrer dentro de você, mas cultive a cada dia no seu coração essa esperança. Meus queridos irmãos, quando João disse lá na sua carta, na sua epístola, não ameis o mundo, ele vai apresentar as razões por que não se deve amar o mundo. Ele vai dizer que não se deve amar o mundo porque o amor do Pai não está nele. Mas ele disse que não se deve amar o mundo porque o mundo o quê? Passa. E quem é que permanece para sempre? Somente aquele que faz a vontade de Deus. Esse mundo é transitório, ele é passageiro, mas se você quer construir algo eterno, algo que está aqui, que permanece para depois daqui, construa isso com o Senhor. Então cultive no seu coração essa esperança na sua caminhada. Quem ama a vinda do Senhor e cultiva essa esperança, vai poder dizer no final o quê? Combati o bom combate. E mais, eu não fui nocauteado. Eu levei até umas pancadas seguras. Eu até dei umas tropeçadazinhas, mas eu me coloquei de pé de novo com a graça do Senhor. Eu combati esse bom combate. Mas ele não só combateu o bom combate, ele diz: eu terminei o quê? A carreira. Eu entrei na maratona, desde o dia da minha conversão, eu entrei nessa corrida e eu não desisti pelo meio do caminho. Eu até tive aqueles momentos de cãibra, né? Chega, travou, será que agora eu continuo? Mas Deus manda alguém do seu lado que te ajuda, que ora com você, que te impulsiona, que diz: segura aqui, vamos junto, e você chegou no final. Você que ama a vinda do Senhor vai poder dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, e eu cheguei no final. Aquela fé que eu tinha no início, eu guardei. Que o Senhor aplique na sua vida, no seu coração, no meu coração, essa palavra. Nós vivemos essa coisa, esse antagonismo, a tendência do amor a este mundo, mas o foco de um amor que é a vinda do nosso Senhor. Que com a graça dele, esse amor pela vinda dele, possa crescer em nosso coração. Podemos orar? Você pode ficar de pé nesse momento. O pastor Diego já pode vir, eu vou só orar e já vou passar a palavra para o pastor. Você pode fechar os seus olhos onde você está? Diante daquilo que foi ministrado nesta noite, eu creio que teve algo que Deus trouxe ao seu coração. Então converse com o Senhor, fale com Ele. Pai, nós te agradecemos por este momento e por esta palavra. O Senhor é o Deus que conhece cada um que está aqui.
O Senhor me conhece, o Senhor conhece o mais profundo do coração de cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão neste lugar. O Senhor sabe das lutas travadas, das batalhas. O Senhor conhece as propostas e as seduções deste mundo que simplesmente tem tentado atrair muitos aqui para longe da tua presença. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração, ajude cada um aqui. Aqueles que porventura, Senhor, estejam com a chama do amor ao Senhor meio apagada, meio enfraquecida, que o Senhor possa reacender nesta noite, para que aquele que estava com a chama apagando possa voltar a amar ao Senhor, e aqueles que já amam ao Senhor, amem mais ainda ao Senhor da sua vida. Nos ajude, Pai, a andar dia a dia nessa jornada, sem tirar os nossos olhos do eterno, sem tirar os nossos olhos do céu, porque é de lá que nós aguardamos a manifestação do grande Deus e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero, Pai, abençoar nesta noite cada vida neste lugar e te agradecer por esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém.